Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prof? Tá bom o microfone, Adri? Tá bom, prof. Tá Tá, bom, tá escutando bem. beleza, valeu. Esperar aí dar 19 horas para iniciarmos a nossa aula. Beleza. Prof, posso fazer uma pergunta? Na aula Claro. passada eu não tinha o link, daí eu não assisti a aula. Ela Uhum. tá gravada no AVA ali, em algum lugar? A aula passada a gente fez no sistema da Uninter. Então, Beleza. se você acessar lá, Ah, tá, daí vai tá gravadinha, tá? tá bom. Mas a Beleza. partir de hoje, eu creio que eu vou disponibilizar no meu YouTube e daí eu passo o link para vocês. Então tá bom. Obrigada. Imagina. Então, boa noite, pessoal. Tá chegando aí o pessoal, vou adicionando na nossa sala. Legal, vamos fazer a nossa aula a partir de hoje aqui pelo Zoom. Sempre vai ser esse link, né? E o horário, segunda-feira, às 19 horas. Se vocês tiverem dúvida durante a aula, fiquem à vontade para me interromper, ok? Se quiser mostrar sua cara, assim, quiser falar, fique à vontade, tá? Não tenha medo de ser feliz. Vamos fazer uma aula bem agradável aqui. Tá certo, pessoal? E é isso aí, a nossa segunda aula de princípios de mecânica e resistência dos materiais. Então, nessa aula, nós começaremos a falar sobre equilíbrio de um ponto material. Nome meio esquisito aí para alguns, mas vocês vão ver que é bem tranquilo a aula de hoje. Esperamos que continue assim, né? Deixa eu ver aqui como é que eu vou. Tá. Então, condições de equilíbrio de um ponto material. Então, tem lá um textinho que garante, que fala para a gente quando um objeto, uma partícula, uma estrutura se encontra em equilíbrio. Então, dizemos que uma partícula está em equilíbrio quando está em repouso, se originalmente se achava em repouso. Ou quando tem velocidade constante, porque se vocês lembrarem lá da física mecânica, quando a velocidade é constante, a gente deriva essa velocidade, a gente tem aceleração. E a derivada de uma constante é igual a zero. Então, a aceleração é igual a zero. Não é um objeto acelerado, por isso que ele é considerado em repouso. Deixa eu ver mais. Muitas vezes, no entanto, o termo equilíbrio ou equilíbrio estático é usado para descrever um objeto em repouso. Aqui, pessoal, a gente vai estar considerando, na maior parte dos nossos problemas, situações em que o nosso objeto de estudo, a nossa estrutura, enfim, ela está
parada, né? Não tem nenhuma velocidade, na verdade, não possui uma taxa de variação do deslocamento em relação ao tempo. Velocidade zero, ok? Então, é um objeto parado, digamos assim. Ali tem um elefantinho bonitinho se equilibrando numa bola. Por que eu coloquei essa imagem? Justamente porque a gente vai falar sobre equilíbrio. Então, para manter o equilíbrio, é necessário satisfazer a primeira lei de Newton, ok? Na qual a força resultante que atua sobre uma partícula deve ser igual a zero. Então, se eu somar todas as forças e der igual a zero, significa que o objeto que eu estou analisando está em equilíbrio. E aí, nos nossos estudos aqui, pessoal, vão aparecer alguns elementos que estarão segurando o nosso objeto, a nossa estrutura, ok? Então, por isso que ele fala ali, ó, para resolver problemas de equilíbrio de uma partícula, devemos antes considerar dois tipos de conexão frequentemente encontrados, que são as molas e cabos, ok? Então, as molas, ela tem um comprimento, obviamente, e a partir do momento que eu aplico uma força sobre essa mola, esse comprimento ele vai variar. Se for uma mola de tração, esse comprimento vai aumentar. Se for uma mola de compressão, no caso, ele vai diminuir. Mas, enfim, então tem sempre uma relação entre a força aplicada, esse deslocamento da mola, né, quando eu aplico essa força, e também a rigidez da mola, certo? Mas, enfim, o nosso objetivo aqui não é ficar estudando mola. Vocês viram lá em Física Mecânica, a lei de Hooke, beleza? O objetivo aqui é que vocês entendam que a mola, ela pode ser um elemento que está segurando a nossa estrutura. E ela vai ter uma força aplicada. E isso é o que a gente quer entender, como desenhar isso, como resolver os nossos problemas a partir desse entendimento, tá bom? E o segundo elemento que foi citado ali são os cabos, ok? Então, se nada for dito em contrário, considera-se que todos os cabos ou fio têm peso desprezível e não podem esticar. Claro, pessoal, se vocês pensarem, né, pegar lá uma linha de transmissão, pegar, sei lá, um único cabo que une uma torre à outra, não tem peso desprezível, né? Na verdade, é super pesado aquele cabo. E sim, ele pode esticar. Mas a gente faz essa premissa, essa análise com essa premissa inicial, porque existem algumas situações que são maiores do que isso, do que o próprio peso desse cabo. Por exemplo, a estrutura que esse cabo vai estar suportando. Em geral, é muito maior esse peso. Por isso que você pode, muitas vezes, dizer que esse peso é desprezível. Em outros casos, logicamente, você vai ter que considerar o peso do cabo. E também foi mencionado ali que eles não podem esticar. Por que a gente está pensando nisso? Porque a gente vai substituir esse cabo por uma força, ok? A gente não está preocupado nas deformações, nas tensões que estão ocorrendo nesse cabo inicialmente, isso aqui no primeiro momento. A gente vai ver isso de deformações, tensões no cabo em resistência dos materiais. Então, aí sim, o fato do cabo esticar, quando eu aplico uma força, aí sim eu tenho esse interesse para saber, aí, por exemplo, dimensionar esse cabo a fim de que ele não sofra um rompimento, né, quando eu instalar esse cabo na minha estrutura. E um cabo pode suportar apenas uma força de tração, que atua sempre no sentido do cabo. Então, essa é uma informação importante, tá? Porque, pense, o cabo, se você tem um cabo e aplica uma força de compressão, ele fica todo molenga, né, digamos assim. Ele se deforma muito, ele não tem resistência nenhuma, um cabo. Agora, se você aplica força de tração, aí sim, aí ele suporta cargas. Então, essa é uma característica dos cabos. Além disso, quando a gente for modelar o nosso probleminha, for desenhar as forças que estão atuando no nosso problema, a direção que eu vou inserir essa força é na própria direção do cabo. Então, se meu cabo está na vertical, vou colocar uma força na vertical, como é o exemplo ali, né, está mostrando o cabo passando por uma polia. Então, esse cabo ele tem uma certa inclinação ali, então eu vou substituir uma força nessa mesma inclinação.
e depois tem a continuação ali no eixo vertical, aquela mesma força. Então, vejam que a gente considera sempre a força na direção desse cabo. Da mesma forma, a mola, tá? Sempre vai ser na direção que essa mola está posicionada no nosso plano cartesiano, porque a gente vai estar trabalhando inicialmente com problemas bidimensionais. Pessoal, até aqui tudo bem? Tá tranquilo? Susse demais? Tranquilo. Aparentemente tranquilo. Show de bola, Wesley. Então, pessoal, vamos dar continuidade. Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. É muita coisa para eu abrir aqui, cara. Deixa eu só um pouquinho. Ah, beleza. Ah, a Drica, ela é aluna da computação. Drica está no quarto período, é isso? Quinto? Quinto, tá certo. Então, beleza. Vamos lá. Continuando. Então, aqui tem um exemplinho aqui, ó, moleza. É só para a gente tentar entender isso que eu acabei de explicar. Que eu falei do cabo, falei da mola. E a gente vai tentar, inicialmente, só compreender como as forças estão agindo nesse problema, tá? Vou ler o enunciado ali, ó. A esfera da figura 3.3a tem massa de 6 kg e está apoiada, como mostra o desenho. Então, pessoal, quando vocês encontram um problema que fala que tem uma certa massa sendo sustentada, nesse caso ele está falando que está apoiada, enfim. Massa, 6 kg. Como que eu faço para obter a força devido a essa massa? O que vocês me dizem? Só um pouquinho que eu estou tentando abrir o chat. Aqui, vamos lá. Você chora, Gabriel? E aí, gente? Pô, moleza, vocês viram isso em física no ensino médio, enfim, vários momentos da vida de Qual é a vocês. pergunta mesmo? Eu tô passando mal aqui, não escutei nada. Não, tranquilo, Bruno. É o seguinte, ó. Se você tem uma massa, né, de um objeto qualquer, e eu quero saber a força que essa massa está gerando. Como que eu calculo a força se eu tenho a massa? Primeira lei de Newton. Então, qual que é? O que a gente tem que fazer? Descobrir a aceleração nesse caso, que seria a gravidade. Eu uso, então, 9,71 vezes a massa da esfera. Perfeito, Bruno, exatamente. Então, gente, se vocês têm a massa, para você saber a força devido a essa massa, aqui na Terra, né? E em geral, claro que muda dependendo da onde você está, mas em geral, 9,81 é a aceleração da gravidade, certo? Então daí você descobre o peso, ok? A força-peso devido a essa massa. Isso mesmo, colocou lá no chat, força igual massa vezes aceleração, primeira lei de Newton. Beleza. Então agora vamos começar a entender como que essas forças estão atuando nesse exemplo ali, naquele desenho. Vejam que nesse desenho, a gente tem ali do lado esquerdo o nó A. Nó que eu estou falando é o ponto de fixação ali A. Tem o ponto B ali que é a polia. Tem o nó C ali, que une o cabo, a mola e a esfera. E tem ali mais um ganchinho, o nó D. Ok? Falo nó por costume, por nomenclatura dos livros, enfim. Mas é a posição que estão fixas, né? Esse meu sistema. Qual desses nós é o que eu vou considerar na minha análise? Qual deles tem uma maior importância? Será? O que a gente pode analisar? O nó C. Boa, Gabriel. É justamente o nó C. Tem um motivo para isso, lógico. Se você reparar o nó C, é ele que está conectado, essa massa que está sendo sustentada. É o nó C que também está conectando o cabo, que está conectando a mola. Então, sempre a gente vai analisar especialmente o nó que tem a força empregada. Que força? O objeto que eu estou querendo sustentar. No enunciado estava falando lá que a esfera de 6 kg está apoiada no cabo, na mola, enfim. Então, eu quero sustentar essa esfera.
de 6 quilogramas. Então, ela está conectada no nó C, né? Diretamente, então a gente pode analisar esse nó C que está fixando todos esses elementos. Beleza, força, peso, né, devido à massa de um objeto, é uma força, qual que é a direção e o sentido dessa força? Vocês sabem me dizer? A direção e o sentido dessa força? Da força peso? Sentido é pro inferno? Bom. E aí? Ninguém vai falar nada? Bom, pessoal, é simples. A força, ela é, se a gente está considerando, né, a força devido a uma massa, a força peso, ela é uma força na direção vertical, então a direção é vertical, e o sentido é para baixo. Por isso que todo objeto, se você jogar um objeto, ele vai cair. Então, por quê? Porque ele é uma força apontada com sentido para baixo. Então, eu vou desenhar essa forcinha ali, ó, no nosso probleminha. Esse é o nó que a gente está analisando. Força-peso é uma força para baixo. E aí a gente tem os dois outros elementos, a mola e o cabo. Então, a gente já discutiu ali para trás que a mola tem uma força na mesma direção dela, ok? Então, a direção dessa mola é horizontal. Então, a força que eu devo substituir por essa mola é uma força na horizontal. Ela está apontada para a direita. Será que faz sentido estar apontado para a direita? Veja, é o seguinte, se você cortar essa mola, você passa a tesoura ali naquela mola, todo o seu sistema ele vai ser deslocado para a esquerda, certo? Então, se essa mola está mantendo o sistema em equilíbrio, significa então que ela está puxando o sistema, aquele nó C, né, com a esfera, para o lado direito, como está apontada essa força na mola. E por fim, o cabo. O cabo, ele tem lá a direção com uma inclinação de 60 graus em relação ao eixo X, você vai desenhar uma força naquela direção. E como a gente viu, o cabo está sofrendo sempre tração. Então, como que eu vou desenhar essa força? Será que eu vou desenhar ela apontada para cima ou para baixo? Então, vamos pensar. Vamos usar a mesma ideia ali da que eu falei para vocês na mola. Se eu corto esse cabo ali, ó, dou um piquezinho, corto esse cabo, todo o meu sistema vai se deslocar. O sistema que eu falo, que o objeto que vai cair ali, que vai ser a massa, ele vai se deslocar ali, ó, para a direita e para baixo, certo? Se eu cortar aquele cabo. Então, se ele vai se deslocar para a direita e para baixo, porque ele está caindo, esse cabo está fazendo uma força de reação no sentido oposto. Se está caindo para a direita e para baixo, o sentido dessa força de sustentação desse cabo é para cima e para a esquerda, conforme a imagem. Ok? Beleza até aqui, gente? Acho que sim. Tá muito fácil, né? Mas vamos lá. Já já a gente faz o exercício. Isso aqui é só uma ideia para vocês saberem como que vai desenhar essas forças, entende? Porque daqui a pouco vem o exemplo e aí a gente vai precisar inicialmente fazer esse desenho para daí sair rasgando com os cálculos. Beleza. Então, assim ficou o nosso chamado diagrama de corpo livre. Então, as forças que estão atuando naquele nó são essas desenhadas ali. Um resuminho do que a gente acabou de analisar no exemplo anterior. Então, temos a força peso, a força no cabo e a força na mola. Muito bem, pessoal. Agora, vocês peguem seus cadernos. Vamos escrever um pouquinho aqui. Ok? Só vou falar sobre como que a gente vai determinar essas forças. Bem tranquilo. Deixa eu deslocar aqui um pouquinho. Vou deslocar para baixo. Aí. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre sistema de forças coplanares.
Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Se uma partícula for submetida a um sistema de forças coplanares, localizadas no plano XY, cada força poderá ser decomposta em suas componentes. Para o equilíbrio, essas forças precisam ser somadas para produzir uma força resultante igual a zero. Então, estamos falando que o somatório das forças é igual a zero. Não sei se vocês conhecem esse símbolo aqui. Ficou até meio esquisito o desenho dele. Somatório de forças igual a zero. Então, se a gente vai decompor em suas componentes, a gente está querendo dizer que somatório de forças em x é igual a zero e somatório de forças em y também deve ser igual a zero num plano. Beleza? Gente, me avisa aí quando vocês terminarem de copiar para a gente dar sequência na aula. Fechou aí? Pera aí. Um pouquinho aqui. Beleza. Terminei aqui, rapaziada. Valeu.
Fechou, pessoal? Fechou. Fechou? Então vamos lá. Partiu. Então, agora é o seguinte, está compartilhando ali, né, o slide de novo. Vamos fazer um exemplo. Exemplo 3.2. Determine a tensão nos cabos AB e AD para o equilíbrio do Não motor. tá no slide não, professor. Ah, cara. Legal, né? Beleza. Eu mudo aqui. Obrigada, gente. Porque para mim mudou, entendeu? Mas beleza, vamos lá. Agora tá certo, né? Sim. Então Sim, tá. agora tá. Beleza, valeu, gente. Determine a tensão nos cabos AB e AD para o equilíbrio do motor de 250 kg mostrado na figura. Então, ele está pedindo para a gente calcular as forças nesses cabos, o AB e o AD. O AB está aqui, esse inclinado, né, de 30 graus. O AD é esse horizontal aqui, conectado do lado esquerdo. E beleza, e a gente tem esse motor aqui, que tem uma massa de 250 kg. Então, vamos lá para outra telinha novamente para poder desenvolver esse probleminha. Pessoal, primeiro passo é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. A gente falou lá que quando a gente tem uma massa, essa massa vai produzir um peso. E como o Bruno falou, peso, a força peso é igual massa vezes aceleração. A massa nesse exemplo aqui, desse motor, 250 gramas, multiplicado pela aceleração, eu costumo usar 9,81, tá bom? Se você não quer usar 9,81, não tem problema, mas fica bacana porque você vai ter um resultado mais preciso, né? E, em geral, quanto mais preciso, mais correto. Bem, então vamos lá. Me ajudem lá. Quanto que dá essa força-peso? Alguém pode calcular, por gentileza? Ou todo mundo? Fiquem à vontade. Eu quero que vocês participem da aula, igual na aula passada. Pegar 250 e multiplicar por 9,81 deu 2,45, 2,5. Espera aí. Enfim, isso aí. 2.452,5. Beleza. Isso. Muito obrigada. Valeu. Então, a força aqui, pessoal, como está no sistema internacional, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo quadrado, o resultado é em Newton. Em homenagem ao nosso grande Isaac Newton. Cara fera. Beleza. E aí, pessoal, como que eu vou desenhar essa força no meu probleminha? Bom, melhor pergunta antes dessa. Qual que é o nó que eu vou analisar? Qual que é o nó que tem mais importância aí para a gente resolver esse problema e calcular essas forças? O que vocês acham? O A? O A, perfeito. É o nó A mesmo? Por que que é o nó A? Porque o nó A, se você reparar, ele que está sustentando o peso do motor e os dois cabos, tá? Você poderia até falar, não, quem está sustentando o peso do motor é o nó C. Beleza, tudo bem, é transferida essa força para o nó A também. Mas no nó C você não tem nenhuma outra força dos cabos, por isso que o nó A é o cara. Agora sim, essa força-peso que a gente acabou de calcular, a gente já conversou isso no exemplo anterior, ela é uma força sempre vertical, então tá aqui, ó, uma força vertical, e eu vou apontá-la para baixo, porque a força-peso faz com que o objeto caia para baixo. Então, é uma força aqui, ó, vertical para baixo. Ao invés de escrever P, eu vou escrever o valor lá, 2.452,5. Certo? Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar as forças nos cabos que eu tenho ali, ó. Tenho esse cabo AB com uma inclinação de 30 graus. Então, desenhei aqui, ó. Uma força, eu não coloquei o sentido ainda, mas ali vai ter uma força. O ângulo aqui é de 30 graus. E eu tenho uma força aqui também horizontal. Vamos tentar desenhar o mais horizontal possível. Tá bacana. Beleza. Essa força aqui eu vou chamar de FAB, por motivos óbvios. Se você quiser chamar de FBA, né, inverter as letrinhas ali, não tem problema algum. O importante é você identificar para poder resolver, fazer os cálculos, né?
e a outra força D. E aí, como é que será que eu vou apontar, colocar o sentido dessas forças? Vamos pensar primeiro na força AB, tá bom? Veja, eu quero manter esse sistema em equilíbrio, é o que a gente estava conversando já no primeiro slide. A gente está estudando situações em que o nosso objeto, a nossa estrutura, ela está em equilíbrio, está parada, está sendo sustentada e o somatório dessas forças sempre vai dar 0, porque está em equilíbrio. Beleza. Então, para eu manter essa estrutura em equilíbrio, vocês acham que a força AB, ela vai estar apontada lá com a setinha para cima, né? Claro, vai estar para a direita também. Para cima e para a direita ou para baixo para a esquerda? Para manter o equilíbrio das forças. Alguém sabe me dizer? Cima e direita? Cima e direita, perfeito. Por quê? Tem um motivo. Eu não tenho a força peso para baixo? Força peso para baixo. Se eu quero equilibrar, eu preciso de uma força para cima. E a única força dessas duas aqui da AB, entre a B e a AD, a que está para cima é a AB. A que pode ter componente vertical é a B. A AD não tem componente vertical, ela só tem componente horizontal, ou para a direita ou para a esquerda. E agora? Essa AD, eu vou desenhar a setinha para a esquerda ou para a direita para manter esse sistema em equilíbrio? Para a esquerda? Exatamente, para a esquerda, pessoal. Vocês são fera aqui, ó, para a esquerda. Ah, professora, sei lá para onde eu vou desenhar essa seta aí. O que você tem que fazer? Você tem que desenhar um sentido. Escolha, tá? Se de repente é um problema meio complexo aí, você não está sabendo desenhar o sentido, não sabe se é para a direita, para a esquerda, enfim, o importante é você desenhar, porque se você desenhar errado, a única punição que você vai ter é que o seu resultado vai ser negativo. Só isso. Daí é só ajustar o sentido que você desenhou errado. Beleza? É bem tranquilo. Então, o importante é desenhar. Se você não desenhar, aí sim você não vai conseguir concluir o exercício. Muito bem, então agora vamos às equações que a gente viu lá no elefantinho. Somatório, no elefantinho não, na cópia que eu passei para vocês. Somatório de forças em x igual a 0 e depois somatório de momentos. Momentos não, somatório de forças em y igual a 0. Momento é a aula que vem. Em x, pessoal, quais forças estão em x ou tem componente em x? O que vocês me dizem? FAD e FAB em X. Perfeito, FAD. Bom, a gente sempre assume uma convenção de sinais aí para poder resolver os problemas. Em x, a gente diz que é negativo se tiver para a esquerda. É alguma coisa que a gente assume, tá bom? Se você quer assumir ao contrário, não tem problema. Só que é bom você manter uma linha de raciocínio para não errar, né? Não cometer erros. Então, por isso que eu gosto de assumir que para o lado esquerdo, se a força está apontada para o lado esquerdo, o sinal é negativo, tá bom? E se ela estiver apontada para baixo, também o sinal é negativo. O oposto, no caso, será positivo. Então, a força AD, no caso, ela já está no eixo X, ela está na horizontal, e ela será negativa porque está apontada para a esquerda. Já a força AB, ela está apontada para a direita, então ela é uma força positiva. Mas é só eu colocar ela aqui ou eu tenho que decompor essa força? O que vocês acham? Tem que decompor. Tem que decompor. Por que tem que decompor? Porque ela está inclinada. E a componente que está em x é essa daqui, ó, que eu estou desenhando agora, ó. Essa aqui, ó. Certo? É esse cara que eu estou colocando aqui, ó. Então, eu vou ter que multiplicar ele pelo quê? Seno ou cosseno? O que vocês acham? Tem um macetezinho. Cosseno? Cosseno? Cosseno. Por que é o cosseno? Porque ele é o cateto adjacente, né? Que está encostando, está adjacente ao ângulo. E aí, então, um macetezinho aí para quem não manja como que eu decomponho a força, você vai pensar assim, ó, nessa palavra aqui, ó. Encosta. Então, se a força estiver encostando, ou encosta ou encostando, tá? Tanto faz. Se ela estiver encostando no ângulo, como é o caso, então é cosseno.
Se ela não estiver encostando nesse ângulo, como se a força, quando eu rebater ela em Y aqui, ó, veja que ela não está encostando nesse ângulo. Então, daí seria seno. Beleza? Ficou claro aí? Beleza. Uhum. Ó, Você pode dar uma explicada rápida, senhora? Aqui bem na hora cortou aqui, acho que foi a conexão. tá bom. Então, gente, só para decompor aqui a ideia do encostando, se a força que eu estou rebatendo, essa laranjinha aqui que eu coloquei, estiver encostando nesse ângulo, no ângulo que a gente está analisando, então a gente usa o cosseno, tá? Porque, veja, a palavra encostando tem um cosseno aqui no meio dela. Essa é a dica, tá? Se não estiver encostando nesse ângulo, é a segunda opção, que é o seno, tá bom? No caso, quando a gente está rebatendo força, a gente não usa tangente, tá? É sempre ou seno ou cosseno, porque a gente sempre vai estar de olho no cateto oposto ou no cateto adjacente. Certo? Beleza. Como não tem mais nenhuma força no eixo X, a gente vai igualar isso aqui a zero. Porque é o que está escrito aqui, ó, somatório das forças em X igual a zero. Então, somei as forças em X igual a zero. Beleza. Consigo resolver esse problema? Veja, aqui nós temos a força AD e a força B. Eu não conheço nenhuma das duas, né, gente? Então, não dá para resolver. Vamos para a próxima equação, que a gente escreveu ali agora há pouco. Somatório de forças em Y igual a zero. Então, veja que aqui em cima a gente tem uma equação com duas incógnitas. Não dá para resolver. Precisamos de mais uma equação para resolver o problema. Somando as forças que estão em Y, o 2.452,5 é uma força que está para baixo. Uma força para baixo, o sinal é... O que vocês me dizem? Negativo. Negativo? Negativo. Negativo, boa galera. Então, coloquei negativo aqui. E agora a força B. Bom, ela está para cima, então é mais FAB. E aí, será que eu preciso ficar analisando se é seno ou cosseno? Bom, você pode desenhar ela aqui e ver que ela não está encostando nesse ângulo. Então, é seno. Mas o outro jeito é o seguinte, se você já, na equação anterior, utilizou o cosseno, a próxima equação pode ir de olho fechado, que é seno. Não tem erro, tá bom? Não tem mais nenhum... Professora, ali em somatório de fx é um ponto e vírgula no final? É um ponto e vírgula. Ah, tá. É tipo uma frase, entende? Uma frase matemática ali. A gente fala somatório de forças em X igual a zero, ponto e vírgula. Tipo assim, ponto e vírgula que fiz uma pausa, eu vou continuar falando ali. Daí eu somo. Enfim, são minúcias Uhum. aí, tá bom? É um É. ponto e vírgula, assim. Obrigado, obrigado. Imagina. Enfim, somamos as forças em Y, como não tem mais nenhuma, a gente iguala isso aqui a zero. Essa segunda equação aqui, dá para eu descobrir quanto que vale essa força B? O que vocês me dizem? Será que dá para calcular ela Acho que ali? dá. Dá de boa, né? Veja, é uma equação com uma incógnita. Tranquilaço. O que a gente vai fazer? A gente vai isolar esse FAB. Bom, ele já está positivo aqui, né? Ele está multiplicando seno de 30, tudo bem. Só que ele está positivo. Se ele está positivo, a gente deixa ele quietinho. Positivo é bacana. O que a gente faz? Passa aquele 2.452,5 para o outro lado. Coisas que a gente já fez na aula passada, né? Processos da matemática. Bem simples, né? E aquele seno de 30 ali, o que a gente faz? Passa para o outro lado. De que jeito? Negativo? Não. Dividindo, sei lá. Ah, dividindo. Isso, boa. Dividindo, né? Porque ele está multiplicando. 2.452. Agora façam lá para mim, por favor, quanto que é 2.452,5 divididos por seno de 30? E aí?
Olha, eu não sei se eu multipliquei, se eu fiz a divisão certa, mas deu 4,905. 4.905. Então, como a sua Isso. calculadora... é o Adrian que está falando? Fiz aqui na calculadora, não sei se fiz certo. Não, beleza, Adrian, tá certíssimo. Veja, Adrian, como a sua calculadora ela tá no sistema americano, o que é vírgula é como se fosse considerado Ponto, né? Exato, tipo 1.000, entendeu? Sim. Então Aham. não é 4,9, é 4.905. E o que é ponto, daí no caso é o que é pra gente vírgula, entendeu? Uhum. Sim. Então tá bom. Então é isso, tá certinho. Perfeito o resultado. Nota 10. O que a gente vai fazer agora? Bom, a gente construiu duas equações, somatório de força em X, somatório de força em Y. Somatório de força em Y, a gente já achou o valor da força B. A gente vai pegar esse valor da força B e vai substituir agora na primeira equação do somatório de forças em X, para obter aí a força AD. Então vamos lá, deixa eu passar um pouquinho aqui para o lado direito. Só um pouquinho. Aí, agora ficou bom para mim. Então vamos lá. Continuando aqui a equação, então vou fazer uma setinha aqui para a gente continuar. Temos menos FAD, vou repetir, mais FAB. FAB eu acabei de descobrir, vale 4.905. Opa, me sacaneou ali. 4.905. Só que ele está multiplicando aqui, ó, cosseno de 30. Não pode esquecer de colocar tudo o que está escrito na equação. E igual a zero. Veja, a gente tem só como incógnita que o FAD está fácil demais resolver essa equação. Veja, o FAD é negativo. Então, quando ele está negativo, não fica bacana. O que a gente faz? Passa para o outro lado da igualdade, ele vai trocar o sinal, vai ficar positivo, certo? Então, a gente vai ficar com FAD igual 4.905 vezes o cosseno de 30. Agora, me ajudem lá, quanto que dá essa força? Então, só anotem aqui nessa equação que eu escrevi que o FAD não está mais negativo, está positivo. E o resto mantém o sinal, porque eu não fiz nenhuma modificação, né, no meu problema. 4.247,85. Espera lá, 4.000... Só um pouquinho. 240,85. Vai lá, 4.247... 85? Tem mais um monte de número, mas é um... O próximo número é qual? 4. Beleza, então a gente arredonda para 5 aqui mesmo, tá? Se fosse a partir de 5, né? Se fosse 5, o terceiro número arredondava para mais. Fechou. E aí? Muito dramático, o que vocês acharam? Uma bosta. Bem Fazendo dramático. com você fica fácil, né? Vai fazer sozinho, não sabe nada. Tudo bem, vocês estão aprendendo, né, gente? Não dá para sair resolvendo tudo, não. Mas beleza? Ficou claro aqui a explicação? A resolução? Uhum. Então tá bom. Então vamos fazer mais um exemplo aí para nossa diversão da night aqui. Ô, professora, Sim. sabe aquele exercício que você falou que a gente ia fazer no caderno e depois manda pra você, tipo, valendo atividade prática? Sim. A gente tem que, tipo, te mandar aula a aula, no final a gente manda tudo de uma vez. Não, vocês entregam tudo no dia da prova, beleza? Ah, tá. Beleza. Tá? Mas se você, de repente, resolveu, tá com alguma dúvida, podem me perguntar. De preferência na tutoria, né? Porque aqui, às vezes, bom, se você conseguiu compartilhar, tá bom? Mas, no geral, quando você fizer todos os exercícios, você entrega no dia da prova do bimestre, né? Que já está agendada, inclusive, tem lá no nosso cronograma. Beleza? Onde que tá esse exercício, professor? Esses exercícios estão justamente nesses PDFs que eu estou trabalhando. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês novamente aqui no slide, só para vocês terem essa ideia. Ó, esse foi o exercício que a gente resolveu, a gente vai resolver mais um, tá bom? E daí depois, ó, passando... Aqui tem uns detalhes, tá?
Mas passando o próximo slide, olha ali, ó, exercício 3AP, viu? E daí o próximo lá, ó, exercício 4. Porque já tem 2 da primeira aula, mais 2 dessa aula. Esse é o mesmo exercício, é o mesmo slide da aula passada, né, Fran? Não, não é o mesmo slide, tá? É um documento diferente. Mas está tudo lá na aula do AVA. Se você abrir a aula 1, tem 4 ou 5 PDFs. O primeiro PDF da aula 1, o segundo da aula de hoje e assim por diante, entendeu? São vários documentos. Cada aula é um documento, entendeu? Aham, beleza. É que tem aula 1, tema 2, aí no caso é hoje, né? Isso mesmo. Daí a tema 2 e 3, quer dizer, 3 e 4 é a aula que vem. Isso mesmo. Perfeito. Obrigado. Beleza? Todo exercício que tiver escrito AP é pra gente fazer e entregar depois pra você, né? Perfeito. Se eu não me engano, nesse primeiro bimestre são 10 no total, tá bom? Pra vocês terem uma ideia aí do calhamaço. Beleza? Então, ó, próximo exemplo é esse aqui, ó. Já deu um certo spoiler, mas vamos lá, vamos no OneNote mesmo. Só apagar aqui o que eu escrevi antes. Beleza. Então, é um exercício que tem muita semelhança com o que a gente acabou de resolver. Na verdade, gente, o problema muda, mas a ideia é praticamente a mesma. Nos problemas que nós estaremos resolvendo, tá? Então, o enunciado diz o seguinte: se o saco da figura tiver peso de 20 libras em A, então, quem tem peso de 20 libras? Esse aqui, ó, o que está com a letra A ali, eu vou até colocar a força. Vocês já sabem que força, peso é uma força vertical apontada para baixo, tá bom? E ele tem aqui um peso de 20 libras. Ah, professora, tem que fazer alguma transformação? Não, manda a brasa na unidade de libras, não tem problema, tá bom? Vamos pensar tudo em libras aqui. Determine o peso dele em B. Então, ele quer saber o peso desse cara aqui, ó. Desse saco B aqui. E a força necessária em cada corda para manter o sistema na posição de equilíbrio. Então, ele quer saber o valor dessa força B aqui, nesse saco aqui, e também nos cabos. Então, são várias coisas. Se eu tenho quantos cabos aqui? 1, 2, 3 cabos mais a força B. São 4 forças que nós vamos calcular agora. Ok. Primeira pergunta é, qual nó desses nós aí a gente vai começar a nossa análise? A gente vai desenhar as forças e começar os nossos cálculos. Tem lá o nó D, C, E e G. O E. Não, pode ser o E. Pode ser o E. O E, por que o E, gente? Ih, caralho. Eu já sabia qual força ali, não é mais fácil, né? Que a gente descobre qual força sendo aplicada naquela parte inteira do sistema, daí a gente pode fazer a mesma coisa pro resto do processo. Não, tudo bem. Isso aí. Ele não é bem isso. Tudo bem, a gente descobre as forças, tá? A gente vai descobrir mesmo. Mas qual que é a característica importante do nó E, diferente do nó C? Que ele vem antes, sei lá. Não. A gente já tem o valor de peso, não? Aí, boa, Adrian, perfeito. Porque ele é o único nó ali do nosso problema que tem uma informação de peso. Exatamente por isso. Então, se ele tem essa informação, é o nó que a gente consegue calcular alguma coisa, né? Então, nós começamos pelo nó E. Isso é uma coisa importante para vocês terem em mente, porque vários problemas a gente vai ter que pensar justamente nisso. Qual que é o nó que eu vou escolher? É o nó que tem uma informação, ok? No caso, informação de força. Show de bola! Então, vamos lá, vamos fazer o desenho do nó E. Então, a gente tem a força peso aqui de 20 libras, como já mencionado. E aí, nós temos as forças dos cabos. Essa aqui e essa aqui. Bom, parece até que elas estão na mesma direção. Vou fazer essa aqui mais inclinada.
uma inclinação mais agudinha ali. Beleza. Então, essa aqui, como diz o desenho ali, ó, vou fazer conforme o desenho que nós estamos seguindo. Ela tem uma inclinação com eixo vertical de 30 graus, certo? E essa aqui, ó, tem uma inclinação com eixo horizontal de 45 graus. Só seguindo aqui conforme o desenho do ladinho. E vamos dar nomes para essas forças. Força, sei lá, CE. E aqui, força EG. Beleza? E aí eu pergunto o sentido dessas forças. A direção já está lá, o sentido é aonde eu vou posicionar a seta. Vamos pensar, deixa eu ver. Vamos na EG aqui primeiro. A EG. Imagine que você corta esse cabo aqui, ó. Tô fazendo um desenho aqui no do lado, corto. Concorda que todo o sistema aqui vai cair assim, né? Vai cair e vai vindo aqui para o lado, né? Ele vai fazer esse movimento assim. Sei lá. Vai cair e vai ir para o lado esquerdo. Então, essa força EG que está sustentando, está equilibrando esse sistema, o que vocês acham? Se ela está sustentando, ela vai ser uma força para cima e para a direita ou para baixo e para a esquerda? Para cima e para a direita? Exatamente, Adriana. É uma força para cima e para a direita porque ela está sustentando esse sistema. Tá lá, desenhei a setinha. Muito bem. E a outra força, agora a gente pode fazer aquela análise de equilíbrio desse probleminha aqui, único. Se vocês olharem, a força EG está apontada para a direita e para cima, tudo bem, para a direita e para cima. E a força EC, para equilibrar, ela vai ter que estar apontada para... Esquerda e para baixo. Exatamente, esquerda e para baixo. Tá lá. Já podemos mandar brasa aqui na nossa resolução. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar essa coisa arada aqui. Vou colocar aqui embaixo. Acho que vai ficar melhor, já que a gente já fez o desenho. Para poder desenvolver as equações aqui do ladinho. Então, como vocês já sabem, são duas equações que nós estaremos trabalhando. O somatório de forças em x igual a 0 e depois somatório de forças em y igual a 0. Em X, quais forças estão em X ou tem componente em X? O X era para ser aquela força do CE, né? Mas ele está para baixo, negativo. Teria que fazer alguma modificação, né? Tem o Então, Como a gente fez FG no exercício também. anterior. isso. Ó, o EC, toda força inclinada, né? O EC é uma força inclinada. Toda força inclinada, ela vai ter componente tanto em X como em Y, no plano, tá bom? Então, sim, a CE, ela é uma força que tem componente em X, tá certo. E mais alguém falou que eu esqueci? FG foi, ó. Isso, perfeito. O FEG, né, o GE, tanto faz, ali eu escrevi EG. Ele também tem componente em X porque justamente é uma força inclinada, tá bom? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que decompor essas forças, ok? Essa é a parte que os alunos mais se embananam, né? Acabam se perdendo um pouquinho na hora de decompor as forças. Mas vamos lá, pessoal, vocês vão ter que aprender esse negócio, porque não é difícil, tá bom? Então, o FCE é uma força que está apontada, estamos falando em X, tá? Não em Y, em X. Está apontada para a esquerda, então o sinal é? Negativo. Negativo, boa. Ó, quando eu decomponho ela em X, vou desenhar aqui ela de laranjinha, só para vocês terem uma ideia, ó. Decompondo ela em X. Ela está encostando naquele ângulo, nesse ângulo aqui? Não. Não. Esse ângulo aqui, bom, a gente poderia colocá-la aqui também. Enfim, é que eu acho que vai ficar mais fácil. Esse ângulo aqui também é o de 45, tá bom? É que se fosse outro valor, ia complicar a nossa vida. Porque, não sei se vocês sabem, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, tá? Então, ali a gente tem os ângulos alternos e internos, tá? Só dando um zoom nesse problema, a gente tem aqui 45, aqui também é 45. Só uma regrinha de trigonometria, tá? Beleza, agora sim, vamos analisar aquele ângulo ali de cima. Esse ângulo aqui de cima, ó, o de 45, essa força está encostando nesse ângulo? Não. Tá ou não tá aqui, ó?
A decomposta em X ali tá. Isso, tá, né? Então, se está encostando, eu uso seno ou cosseno? Cosseno. Isso aí. Cosseno. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Eu só vou apagar aqui para a gente não ficar poluído o desenho. Então, a gente sabe que é cosseno. Show. Agora, a gente já decompôs essa força. Agora, vamos para a próxima. A EG está para a direita, né? Está para cima, mas está para a direita. A gente está falando em X, então ela está para a direita. Ela é positiva. Então, agora vamos lá. Ó, vou desenhar ela aqui, ó. Essa é a componente em X. Está encostando nesse ângulo aqui? Sim ou não? Sei lá. Ó, Não tá encostando. não É porque eu tá, não sei né? qual. Ó, para estar encostando, tem que estar encostando em algum pedaço aqui desse ângulo, né? Mas não tá, concordam? Absurdo, é que eu não consigo ver, tipo, qual um que tá falando, porque o mouse não aparece, sabe? Se você não riscar, não aparece. Eu tô falando a força em X, ó. Essa força aqui, ó, que eu circulei. Tá encostando naquele ângulo? Não, né? Então tá, se não está encostando, a gente utiliza o seno ou cosseno? Seno. Isso, boa, seno. Tá? Só tô apagando ali novamente para não ficar poluído. Seno do ângulo, que é 30 graus. Perfeito. Fechou. Não tem mais nenhuma força em X, então isso aqui é igual a zero. Novamente, igual no problema anterior, temos duas incógnitas para uma equação. Temos que fazer o quê? Montar a segunda equação para resolver o problema. Forças em Y. Bom, o FCE, se ela é uma força inclinada, ela tem componente também em Y e ela está apontada para baixo, certo? Então, se ela está apontada para baixo, ela é negativa, né? E aqui, direto, seno ou cosseno de 45? Seno. Seno, perfeito, porque a gente já usou o cosseno na equação anterior. O FEG está apontado para cima, então é positivo. FEG, direto aqui, vezes o quê? Cosseno. Cosseno, boa. Fechou? Ou tem mais alguma força em Y? E a força peso. É a força peso. Isso, o 20, né? Isso. Positivo ou negativo esse 20 aí? Negativo. Negativo. Isso aí, galera. Negativo. Então, ó, montamos a nossa segunda equação, tá bom? Agora nós temos o famoso sistema linear de equações com duas equações e duas incógnitas. Bom, vocês que estão fazendo física e eletricidade vão lidar com esse problema muitas vezes. Isso quando não entrar uns números complexos aí para embaçar o lado. Mas enfim, é tranquilo, a gente viu isso no ensino médio também. Como que eu resolvo um sistema com duas equações e duas incógnitas? Porque não é tão simples como foi o anterior. Se você notar a primeira equação, eu tenho duas incógnitas. E se eu olhar a segunda equação, eu tenho também essas duas incógnitas. É diferente do exercício anterior, que já na segunda equação a gente conseguiu isolar e pimba, resolver. Mas esse aqui está um pouquinho mais complexo, não está dando para resolver de uma vez. E aí, o que a gente faz? Como que a gente trabalha? Primeiro por mais 20. Somar a primeira com mais 20? Dá pra isolar uma, não dá? Isso, dá para isolar uma. Então, vamos lá. Qual que é o jeito mais fácil de você resolver isso? Lá no ensino médio, né? O professor falava assim, ó, 2x mais y é igual a 10. Daí falava, sei lá, x menos 2y é igual a 3. Daí o que que você fazia? Você multiplicava, sei lá, aqui por menos 2, né? Para ficar menos 2x, daí, sei lá, mais 4y, menos 6. Manja? Daí você somava com a equação de cima. Vocês faziam isso. Era mais fácil, porque a vida lá era mais fácil. Mas a vida aqui é um pouquinho mais complicada. Nós estamos fazendo engenharia, o negócio fica um pouquinho mais embaçado, mas dá para resolver tranquilo.
O que a gente vai fazer? Vai escolher uma dessas duas equações. Qual delas? A mais fácil. Qual que é a mais fácil? A primeira, né? Porque tem menos coisa. Tá bom? A gente vai escolher a primeira equação. Vou chamar aqui, ó, EQ1 de equação 1 e aqui EQ2 de equação 2. Vamos escolher a primeira equação e vamos isolar uma das duas incógnitas. Qual que vocês querem isolar? O C ou o EG? O EG? Não, deixa eu ver. Beleza, beleza, o EG. Vamos mandar brasa no EG. Quem falou primeiro ganhou. Então, ó, vamos lá. Escolhemos a primeira equação, porque é a mais fácil. Então, ó, da EQ1, vamos isolar. Opa, ficou meio esquisito essa letra. Isolar o FEG. Simples, simples, simples. O que a gente vai fazer? Bom, o FEG já está positivo aqui. Como eu falei para vocês, quando está positivo, deixa ele quietinho. Passa esse cara aqui, ó, que está negativo para o outro lado, fica positivo. FEG vezes seno de 30, agora igual a FCE vezes o cosseno de 45. Bom, eu quero isolar o FEG. Ele ainda não está isolado. Então, esse seno de 30 aqui passa para o outro lado de que forma, gente? Dividindo? Dividindo. Boa. Então, eu vou repetir aqui os outros termos. Passo dividindo o seno de 30. Beleza, olha o que a gente tem. A gente tem uma equação aqui, ó. Vou chamar a tela de EQ3. E aí, agora, o que eu faço com essa equação? Vocês se lembram? Substitui na outra. Na equação 2, perfeito, exatamente isso. Vamos substituir esse cara aqui, ó, esse valor, bem aqui, ó, na equação 2. Então, escrever aqui, ó, substituir o o FEG na equação 2. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu sou da mais malandrinha. Eu vou copiar esse cara aqui. Certo? Copiei aqui, ó. Só que no lugar desse FEG aqui, eu vou escrever essa coisa arada. Dá um Ctrl C. Não, antes de dar um Ctrl C aqui, eu vou ter que afastar um pouco esse pessoal para cá. Agora sim. Então, substituir aqui, ó, no lugar do FEG, e ele está multiplicando lá o cosseno de 30, né? E depois subtrai com 20. Ficou claro aqui, pessoal? Eu dei uns Ctrl C, Ctrl V, mas vocês entenderam que eu coloquei esse pedaço aqui no lugar do EG. Tudo bem? Tranquilo. Beleza. Então, agora vamos resolver essa equação. Vou precisar da ajuda de vocês, ok? Porque vocês que têm o poder da calculadora. Me ajudem lá. Quanto que dá seno de 45? Resolvendo esse pedacinho aqui, ó. FCE vezes seno de 45. Quanto que é? 707. 0,707. Mais. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver, ó. Vou fazer de outra cor aqui, ó. Resolver esse pedaço aqui, ó, que está multiplicando o FCE. Tá bom? Então, o que é esse pedaço? Faz lá para mim, cosseno de 45 vezes cosseno de 30, isso divididos por seno de 30. Quanto que dá esse cara? Dá 1,222, 437, 44871. Tá, calma lá. FCE, 1, me fala... vamos arredondar na segunda casa. 1,2. E qual que é o próximo que eu faço aqui? 2. 4. Tá, 2. Então tá bom, fechou. O terceiro número é?
4. 4. Então, fica 2 mesmo aqui, beleza? Vamos manter 2 casas, tá de bom tamanho. Então, deu 1,22. E falta ali, ó, menos 20 para completar a equação. E agora, como que a gente sai desse enrosco aqui, ó? Tenho menos FCE vezes 0,707 mais FCE vezes 1,22. O que a gente faz? Chora. O quê? Chora. Não, chorar não adianta, Isso já não. estamos fazendo. Pois é. Se chorar, não sai do lugar, ainda dá dor de cabeça. O que a gente faz? A gente soma, né, gente? A gente tem lá FCE vezes qualquer coisa, menos FCE vezes qualquer coisa, mais FCE vezes outra coisa, tá bom? Então, a gente soma esses números. Então, quanto que dá menos 0,707 mais 1,22? Dá 0,513. 503? 13? 13. Tá bom. Não, 0,500. É isso. sem é, Ah, 500, não 513. 5.000. Entendi. 513, foi mal. 0,513. Beleza, perfeito. E esse menos 20, o que a gente pode fazer? Eu quero isolar o FCE, né? Porque eu quero descobrir o valor dele. O que eu faço com aquele menos 20 lá? Passa somando. Isso, passo para o outro lado somando. Então, ó, fica igual. Agora eu passo esse cara para lá, ó. Fica mais 20, né? Some o sinal de menos. E para fechar aqui, para achar o valor dessa força CE, fácil demais agora, depois de todo esse caminho difícil aqui, FCE é igual a 20. Esse 0,513 está multiplicando, passa dividindo. Então, por gentileza, quanto que dá a força C? 38,98. 98? Beleza. Qual que é a unidade aqui, gente? Newton. Não é Newton? Olha lá, ó. Sei lá. Libras. Libras. Boa. Isso aí. Beleza? É isso aí. Então, ó, FCE, 38,98 libras. O que a gente pode fazer, ó, para achar o Desculpa, a gente F... descobriu só uma só? Oi? Tudo isso que eu vou descobrir só uma? Só uma força, exatamente. Viu? A vida Tem que não é... descobrir, A vida tem não que é descobrir todas fácil. as forças, de todas as cordas. No total são 4. A gente descobriu uma, mas a outra... Deus. Mas a próxima aqui agora é bem tranquila, gente. É só substituir aqui, ó. Aham. Faz lá, ó. Substitui aqui, ó. No lugar do FC vai ficar 38,98 vezes cosseno de 45 divididos por seno de 30. Quanto que dá o nosso FEG? — 55,13. 55,13? 55,126. Não, perfeito, Arredondado fica 13. 13. Tá show demais. Viu? A segunda aqui foi fácil. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? Deixa eu dar uma ampliada aqui nos cálculos lindos que nós fizemos. Olha lá, ó. Nossa, tá bonito, hein? Bom, eu acho bonito. Eu sei que muita gente acha isso aí um monstro feio. Mas... Não, pera lá. A gente fez aqui, né, nesse UFG, o que a gente fez? Para calcular a FEG, ó, a gente tá vendo a gente isolou no processo aqui, né, para obter o valor da força CE, a gente isolou e achou que FEG é igual a FC vezes cosseno de 45 divididos por 30. Como eu acabei de descobrir o valor da força CE, eu substituí ele aqui, ó. Então, se você colocar aqui no lugar do FC 38,98, multiplicar ele por cosseno de 45 e dividir por seno de 30, vai dar esse 55,13. Correto? Não sei se, mas confio no João. Beleza? Muito bem. Então, pessoal, esse foi para obter essas duas forças. Ainda faltam
para a gente obter aquela força que o enunciado pede, ó. Determine o peso dele em B, o peso desse saco aqui em B, e também desse cabo CD. Então, o que a gente vai fazer? A gente começou pelo nó E, agora nós vamos para o nó C. Vou fazer o diagrama de corpo livre dele aqui do ladinho, o desenho dessas forças que estão atuando nele, para a gente poder olhar para o desenho e conseguir construir esse diagrama com as forças. Então, nós vamos analisar agora o nó C, porque o nó E já foi. Nó C. Bom, nós sabemos que tem aquele peso, a força-peso daquele saco lá em B, sei lá, vou chamar de FB. E temos as forças nos cabos. A força aqui, ó, C. Opa. E aqui uma outra força. Ah, esse é legal que ele tem esse triângulozinho aqui. Não sei se vocês sabem calcular quando tem o triângulo, mas eu acho até mais fácil do que com o ângulo. Beleza, e essa força aqui a gente vai chamar de FCD. E aí, qual que é o sentido dessas forças? Bom... Peraí, professora, peraí, deixa eu copiar, deixa eu fazer o desenho. Não, tranquilo, copia lá. Essas anotações do OneNote são disponibilizadas lá no AVA? Sim, o da última aula eu disponibilizei, eu estou disponibilizando junto com o slide, tá? Quando você abrir lá, que está escrito assim, aula 1, tema 1, vai ter o slide em PDF e embaixo o PDF do OneNote também. Pronto. Dessa resolução, tá bom? Uhum. Beleza. Então, vamos lá, vamos desenhar o sentido dessas forças, beleza? A gente pode fazer isso de uma forma aleatória, como eu já expliquei. O importante é você desenhar o sentido dessas forças. Ou, melhor, fazer uma análise prévia aqui para tentar descobrir. É bem tranquilo, ó. Por exemplo, a força C, a gente calculou agora há pouco ela aqui, ó. Olha o jeito que ela foi desenhada anteriormente. Ela foi desenhada aqui, ó, tracionando esse nó. Vocês conseguem enxergar que ela está tracionando esse nó, que ela está puxando o nó E? Fica claro isso? Aqui, ó, o nó E, a força está puxando. Uhum. Aqui. Tô fazendo um peso, né? É uma força que está puxando aquele nó E, tá? Fica claro isso? Ó, digamos, o efeito oposto, pessoal, seria comprimindo esse nó. Seria, por exemplo, assim, ó. Ó, comprimindo o nó. Tá vendo que agora tá comprimindo o desenho que eu fiz aqui? Tá empurrando aquele nó. Por que eu tô falando tudo isso aqui? Porque a gente já calculou o valor dessa força EC e a gente sabe que ela é uma força de tração. Como a gente já viu na premissa lá que cabos sofrem forças de tração somente, né? Porque ele tem resistência à tração. Se você comprimir um cabo, ele é super flexível, não tem resistência. Então, essa força CE aqui, ó, ela também tem que estar tracionando esse nó C. Então, para ela tracionar esse nó C, ela tem que estar saindo do nó, né? Tem que estar puxando esse nó. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso ou não? Sim. Sim? Mas aí não muda o sinal da força FC? Não, não muda, porque o importante é o efeito, é uma força de tração, tá? Mesmo que eu vá trabalhar com outro nó, né? Porque as forças, elas estão conectando dois nós. Então, trabalhei no primeiro, agora eu vou trabalhar no outro, o importante é manter o efeito. Ela não pode ter um efeito de tração e de compressão. Ou ela está tracionando o cabo, ou ela está comprimindo. Então, para ela manter esse efeito de tração, é dessa forma que eu desenho ali, ó. Ela sempre saindo do meu objeto, puxando ele, né? Então, tá um nozinho aqui, ó, ela tá puxando. Ok? Ô, professor, Sim.
Eu posso falar, tipo, então, que sempre que eu fizer o primeiro desenho, quando tem dois pesos assim, o efeito que ele tiver é o desenho do contrário, daí depois? Você pode repetir um pouquinho, que eu não entendi a parte final. Sempre quando você fizer o desenho com as forças... Porque, tipo, no primeiro desenho a gente fez ele apontado para a esquerda, para Certo, baixo. certo. Daí, tipo, agora a gente tá fazendo para a direita, para cima. É sempre isso? Eu creio que sim. É sim. Mas o principal que você tem que ter em mente é o efeito de tração. Mas entendi, você está falando que é ao contrário, né? Eu não sei se isso é a maneira mais fácil de você aprender isso, tá? Mas sim no efeito, né? Então, aquele cabo para estar tracionando, ele tem que estar sempre puxando o nó que a gente está avaliando. No caso, a gente avaliou anteriormente o nó E, ele estava puxando o nó E. Agora a gente está analisando o nó C, ele está puxando o nó C. Tá bom? Mas sim, pode pensar dessa forma. Beleza. Beleza? Então vamos lá. A força CD. Para manter esse sistema em equilíbrio, eu vou desenhar a setinha para a esquerda e para cima ou para baixo e para a direita? Esquerda para cima. Boa, galera. Olha, ó, viu? Então, ó, nós nos esforçamos um pouquinho aqui e desenhamos as forças da forma correta. Como eu falei, se de repente você não sabe, o importante é você desenhar. Mas, se você se esforçar um pouquinho, você descobre tranquilamente qual que é o sentido dessas forças, tá bom? Beleza. A inclinação dessa força C, só colocar aqui, 45 graus. E aí o mesmo processo, aquele processo lindo de ficar fazendo o somatório das forças e depois descobrir. Tomara que não dê um sistema linear tão difícil como esse último, eu acho que vai ser mais tranquilo. Tomaras. Vai sim, já pensei aqui, mentalizei na resolução do problema, vai ser mais tranquilo do que esse monte de equações, não um monte de equações, mas esse método de solução mais trabalhoso que a gente fez agora, por conta de ter duas equações com duas incógnitas, onde cada uma dessas equações tinha duas incógnitas, tá bom? Vamos lá. Padrão, qual que é o próximo passo aqui? Ó? Vocês já fizeram no nó anterior. Fiz o diagraminha, desenhei as forças, o que a gente tem que fazer agora? É somatório em X. Nossa, muito bem. Quem que falou? Desculpa. É o Victor. Brabo. Victor, Eu sou do arrasou. outro semestre. Ah, muito bem. Victor, você está certo. Somatório de Ô, forças Victor, você vai em fazer, X. tipo, todas as matérias com a gente ou só essa? Eu vou fazer todas, eu tranquei semestre passado, mano. Nossa, vou trancar agora também. Meme. Zoando. Vamos Porque lá, teve a gente. transição do EAD, tá ligado? Daí foi ruim. Vixe. Vamos lá. Somatório de forças em X, as forças que estão em X, todas que estão inclinadas ou já estão em X. No caso que já está no eixo horizontal, não tem nenhuma, temos forças inclinadas. O FCD, é esse nome mesmo, né? Isso, CD. O FCD, ela está para a esquerda, então é negativo, menos FCD. Beleza. E agora, como é que eu decomponho essa força no eixo X? Alguém sabe me dizer? Alguém lembra disso no ensino médio de trigonometria? Nossa, eu vi isso, mas eu não faço a mínima ideia, não lembro lá. Ninguém lembra. Ninguém Você lembra. né? Ó, Alguém lembra. quando a Eu gente... acho que você lembra. Eu lembro bem. Ó, quando a gente tem esse triângulo aqui, ó, representando a inclinação dessa reta, dessa força, a gente faz o seguinte. Olhem esse triângulo. Vou fazer um zoom nele aqui, ó, para você enxergar bem top, tá? Ó. Uau, ficou um triângulo perfeito aqui para mim. Vamos lá. Estou decompondo no eixo X. Qual que é a aresta desse triângulo? O lado desse triângulo que está em X. Quanto que vale? 4. 4. Nossa, nota 10. 4. E eu sempre vou dividir esse valor dessa aresta pela hipotenusa desse triângulo. Quanto que vale a hipotenusa do triângulo? 5. E aí? Fácil demais, não é? Wesley. Eu acho mais fácil do que usar ângulo, tá bom? Então, sempre utilizar esta do eixo que você está decompondo, no caso em X é 4,
e sempre sobre a hipotenusa, ok? Show, está decomposta a força. Agora vamos para a próxima. FCE, ela está apontada para a direita. Beleza. Quando eu decompor ela no eixo X, olhem ela aqui, ó. É seno ou cosseno? Cosseno. Cosseno, muito bem, porque tá encostando nesse ângulo, ó. Note aqui, beleza? Cosseno. Tá? Se você erra esse detalhe, tudo bem, com 45 graus não tem problema, mas se for outro ângulo, daí lascou, já era. Beleza, como já consideramos as duas forças que estão no eixo X, o CD e o EC, isso aqui igual a zero. E aí, será que a gente consegue resolver? Claro que sim, meus pequenos padawans. Como que a gente resolve aqui, ó? Substitui o FCE. Aqui, ó, tá vendo? A gente não já descobriu que ele vai de 38,98? Substitui ali aquele cara. Viu como é mais fácil do que o anterior? É mais fácil. Não tem como negar. Então, mais 38,98, que eu já descobri, vezes o cosseno de 45. Ficou claro isso, pessoal? Eu posso fazer, tipo, 4 dividido por 5 já ou não? Pode. Se você quiser, pode fazer. 4 divididos por 5 é 0,75? 0,8. 0,8, isso. 0,8. Pode, vamos até fazer isso já. Obrigado por trocar o O que virou D ali por um D de volta. Ah, dá um toque, né? Então, ó, eu quero achar o CD. A força CD, ela tá negativa. Então, vocês já sabem, passa para o outro lado, ela fica positiva. FCD vezes 0,8 é igual. Faz lá para mim 38,98 vezes cosseno de 45. Quanto que dá esse cara? 27,56. 27,56. E para fechar, para eu achar o CD, o que eu tenho que fazer ali, gente? Passar dividindo. Boa. Passar o 0,8 dividindo. Então, calculem lá, por gentileza, quanto que dá a nossa força? 34,45. Cara é brabo. 34, opa. 45. Opa. Ótimo. E, por fim, falta a gente descobrir o valor da força B. Como que eu vou obter essa força? A próxima equação. Como é que a gente vai obter? Mas pera lá. Muda lá. Somatório de forças no eixo Y. Certo? Então, vamos lá. FCD está para cima, então é positiva. E aí, como é que eu vou decompor essa força? Olhem lá o triângulo. O que vocês acham? Pela ideia que a gente utilizou na equação anterior. 3 ali do triângulo. 3, perfeito. Eu divido sempre pela hipotenusa. 5. Fácil, né? Próximo, o C. O C também está positivo. Então, está positivo, está para cima, então é positivo. Bom, se na equação anterior eu utilizei o cosseno de 45, nessa equação pode mandar brasa seno de 45. Mais alguma força que eu tenho que considerar aqui em Y? Força P. Força B. TV. Isso. Ela é negativa, né? Porque está apontada para baixo. Como é ela que eu quero descobrir, ela está negativa, eu passo para o outro lado, ela fica positiva. O resto é só repetir com o mesmo sinal. Então, vou repetir aqui, ó. FCD. FCD vale 34,45. Então, vamos já colocar esse valor. 34,45 vezes 3 sobre 5. Mais o FC. O FCE está aqui para cima, ó. 38,98. Vezes o seno de 45 graus. Agora é com vocês. Calculadora lá, quanto que dá a força B?
sei se fiz Vou colocar certo, a conta aí. 48.033. 0,33 Né? 48.233. a 200, tá? Mas alguém confirma, porque eu não tenho certeza. E deu a mesma coisa também. Show! Eu falei Uma isso, coisa. tá certo. Beleza, galera? Ó, vou dar uma ampliada aqui, ó, pra vocês terem noção do tamanho do problema que a gente resolveu, ó. Caraca. Beleza? Só isso, professor? Só isso. Só isso aí, ó, pra gente se divertir hoje. Beleza, galera? Ficou alguma dúvida aí? Agora tô de boa, na hora de fazer exercício, fodeu. Então, ó, Amanhã já mando a tutoria pra você, professor. tudo bem, sem problema. Mas aproveitem, gente. O exercício da atividade prática é esse mesmo exercício contra os valores. Então, é uma maneira de você praticar, de você estudar, relembrar o que a gente viu na aula e daí tirar suas dúvidas. Eu acho que é uma forma de vocês aprenderem. Espero que seja útil aí no aprendizado de vocês, tá bom? Amém. Amém? Sim, irmão. Valeu, gente. Então é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu vou já disponibilizar lá no AVA. A aula estão todas disponibilizadas, tá? Vocês podem acessar. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Como é que eu paro aqui? Stop share. Ah, que coisa doida. Então, vocês podem acessar as aulas lá no AVA, já estão todas disponíveis. E esse OneNote aqui que eu utilizei na aula de hoje também vou disponibilizar para vocês. Qualquer dúvida, gente, procura lá pela tutoria. Eu acho que é o canal mais fácil de vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Beleza. Beleza, gente? Obrigada aí pela participação de vocês, foi super bacana. Achei que realmente pelo Zoom fica bem mais interessante a Mais aula. interativo, né? Exatamente. Fica bem melhor, gostei bem, achei foi top. Top demais, beleza? Segunda-feira a gente nos encontramos aqui novamente, vocês já têm o link, eu vou mandar o aviso só para desencargo de consciência, né? E é isso aí, gente. Beleza, eu que agradeço. Valeu. Boa noite. Valeu, boa noite. Até semana que vem. Até semana que professora, vem, até semana gente. que vem. Até, valeu, hein? Tchau, tchau. Noite. Abraço, Bom fim de cara. semana.